E teve mesmo aquelas queimadas ano passado e ano retrasado, muitas queimadas, daquela forma mesmo que o presidente da França até, tipo assim, fez algumas ameaças para o Brasil, realmente teve mesmo. Teve. Ou tipo assim, ou é normal acontecer aquelas queimadas todo ano, ter, ou foi um aumento assim muito grande? Não, o que acontece é, o ano passado, né, realmente foi um ano que você teve mais queimadas. Só que, e aí tem dois fenômenos que explicam isso. Você tem um fenômeno que é, às vezes você vai ter um ano que ele é mais seco, às vezes você vai ter condições em que é mais seco. Então, por exemplo, 2010, se não me engano, foi um ano que teve muita queimada também, né? O que eu, para mim, assim, a explicação que eu vejo é, você teve um ano em que era atípico, então você tinha mais condições para ter queimada, e você teve uma espécie de mensagem do governo federal falando, olha, vamos desmatar, né? Porque, e aí, quando a gente pensa no desmatamento, as pessoas confundem, assim, o desmatamento, nem todo desmatamento é ilegal. Se você, por exemplo, for lá na floresta, uma área na Amazônia, uma propriedade rural na Amazônia, ela pode desmatar até 20% da propriedade dela, de forma legal. Só que isso tem que Sim. acontecer com um processo. Você tem que fazer um registro, uma autorização na Secretaria de Meio Ambiente, tem que fazer todo esse processo. Se você fizer o processo, o desmatamento ele pode acontecer. Mas na prática, isso, você não faz. O desmatamento, como acontece em grande maioria, eu diria 80%, 90%, ele não acontece de uma forma legal, né? E aí vai ter proprietário que vai tentar desmatar mais do que os 20% que ele precisa. Então, o que acontece? Quando você teve aquele número de queimadas, para mim foi um fenômeno duplo. Você teve, por si só, um ano mais seco e você teve um aumento de desmatamento, que foi comprovado depois com os dados do INPE. Bateu quase 10 mil quilômetros O quadrados na povo Amazônia. deram uma aproveitada também para meter fogo a Sim. mais. Porque. E aí o que acontece? A queimada, ela é praticamente a última etapa do desmatamento. Eu não sei se você já viu como que é um desmatamento de floresta pesada mesmo. Né? Não estamos falando do cerrado, esse cerrado que a gente vê aí na beira de estrada. Está Não, falando também de não. floresta pesada. Você custa entrar, é árvore grande, é tronco grande. O que eles fazem? Eles pegam dois tratores, trator pesado, maquinário pesado, e eles fazem uma corrente grande. O elo da corrente é mais ou menos desse tamanho, assim, chama de correntão. Caralho. Eles passam isso e derruba toda a floresta. Então, derruba na marra, a árvore cai. Só que a quantidade de árvore que fica, de tronco, de pau, é grande demais. Você não tem como tirar aquilo ali. Aí eles vêm com o trator, amontoa e faz, tipo, várias leiras, assim. E aí, você não pode queimar esse trem na chuva. Tá chovendo pra caramba quando você desmata, sei lá, abril, maio. Aí eles esperam 2 meses e aí eles tacam fogo. Depois que eles tacam fogo, aí você. Então o que acontece? As queimadas elas são concentradas num período específico do ano. E aí você teve lá, a gente lembra, né? Acho que o pico lá, quando teve a cobertura da mídia mesmo, foi o céu de São Paulo lá que É. ficou fechado, né? E assim, essa queimada toda, mano, e o povo, essa politização que está aqui no nosso país, eles aproveitaram um pouco, no caso, pelo que eu entendi, né? Aproveitaram um pouco a seca, né? Para jogar um pouco em cima. Só que queimou demais, né? Desmataram demais. Né? Eu vi também, assim, questão dos grileiros que você falou aí também, que vai com essas correntes, e muito dessas desmatação é irregular. E assim, você acha que é tudo para fazer pasto, mano? Fazer pasto é para retirar minerais? O que é o foco mesmo desse pessoal? Não, cara, assim, especificamente na Amazônia, assim, o meu doutorado foi bem sobre isso, assim, não sobre o desmatamento, mas bem sobre o pasto, porque o meu doutorado eu fiz o mapeamento das áreas de pastagem do Brasil desde 85, 1985. A gente tem imagem de satélite desde aquela época, e aí isso é hoje um acervo histórico. E aí, basicamente, o que eu fiz, eu usei os algoritmos de inteligência artificial para mapear automaticamente essas áreas de pastagem no Brasil inteiro, desde 85. E aí você consegue ver a curva de expansão, assim. Então, as áreas de pastagem, a maior parte delas cresceram na Amazônia, isso é um fato. Só que as pessoas, às vezes, confundem um pouco essa dinâmica, porque o que acontece? Você não tem pressão do mercado
o tempo inteiro para aumentar rebanho bovino, entendeu? Isso não existe, assim. O Brasil hoje está produzindo carne, se ele produzir muita carne, ele vai conseguindo vender, mas do ponto de vista de demanda de mercado, você não tem aí, sei lá, muita gente querendo comprar e o Brasil não dá conta de vender. E aí o que acontece? O fazendeiro, ele não desmata esse trem para falar, eu vou pôr mais pasto, vou pôr mais boi para aumentar minha produção de carne. O desmatamento, ele acontece basicamente pela grilagem. Ele quer desmatar aquela área e ele vai pôr um pasto. Aí quando ele coloca o pasto, ele vai pôr um pasto só para ele fingir que está usando a terra. Porque se ele desmata e não fizer nada, pode vir outra pessoa e fazer, entendeu? Aí ele desmata, põe o gado lá e ele põe lá ó, as cabeças de gado solto, só para falar o seguinte, essa terra é minha. Então é um processo de ocupação da terra. É um processo para ele poder pegar isso e depois revender. E aí você tem toda a dinâmica. Tem gente que pega a terra, faz esse processo, esquenta a documentação, passa para frente. Aí, depois de um tempo, 2, 3 donos, esse negócio gira, é uma bagunça. Vai ter gente, tem gente que morre, tem outro cara que faz o processo. Enfim, aí depois de um tempo é que aquela propriedade ela fica produtiva. E aí, quando ela está produtiva, ele vai aí pode vir um cara realmente querer criar gado, mas o cara que desmatou e que abriu a área, ele é diferente do cara que faz a produção ali, de maneira geral. Na fronteira da Amazônia, onde o desmatamento está acontecendo. E esse processo, ele aconteceu, não sei, 20, 30 anos atrás, no Mato Grosso, entendeu? Então, esse negócio ele vai expandir, né? A forma como o país se organizou.